Grava aqui. Maravilha, irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos mais uma vez. Já oramos. Estamos começando a nossa quarta aula de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E hoje nós estaremos falando a partir do capítulo 45 do livro-texto, que fala sobre a pureza e a unidade da igreja. E eu quero começar aqui mais uma vez, lendo um texto bíblico, e queria até convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo, em Mateus capítulo 16. Mateus 16 e Mateus 18. Vamos ler 2 versículos, ou 2 porções, para a gente poder refletir sobre esses assuntos. Felipe, leia para mim Mateus capítulo de número 16, do versículo 18 e 19, e Gil, leia para nós Mateus 18, do 18 ao 20, por gentileza, tá bom? Estamos gravando a nossa aula, como é praxe, sempre lembrando a todos que essas aulas são gravadas. Então, pode ler para nós, Felipe, por gentileza. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Obrigado, Felipe. Agora, Gil, leia para nós 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes será concedida, por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses textos mostrando a relevância e o poder da igreja, mostrando que essa igreja que foi fundada pelo Mestre, ela tem um poder na terra que também libera um poder nos céus. Claro que tudo de acordo com a vontade de Deus. Podem ver que o que ligamos aqui na terra, ligamos no céu. E o que desligamos na terra, desligamos no céu. Dando uma ideia de algo tão perfeito como é perfeito os céus. Hoje, nessa aula, a pureza e a unidade da igreja, a gente vai estar trabalhando bastante sobre essas ideias de que quanto mais perfeito, ou quanto mais puro nos tornamos, ou estamos indo em direção à perfeição, maior é essa semelhança da igreja de Cristo com as nossas vidas. Muitas vezes nós, quando nos comparamos, é natural que a gente pense assim: eu sou muito diferente de Jesus, eu sou muito falho. A nossa igreja ela é uma igreja muito falha, e as nossas igrejas são falhas, e a gente acaba aceitando, eu diria, um padrão pelo qual não foi o padrão estabelecido por Jesus. O que eu quero dizer com isso? O Mestre prometeu para nós uma vida maravilhosa. O Mestre prometeu para nós que nós teríamos um ministério poderoso. Então, quando a gente tenta resgatar tudo isso, a gente não tem que olhar simplesmente para nós. Nós temos que olhar para a promessa do Mestre. O que ele diz? Que essa igreja ela seria poderosa, que essa igreja ela não sofreria os ataques e as investidas do inferno.
Pelo contrário, ela seria o que contra-atacaria o inferno e ela avançaria fechando as portas do inferno. Quando a gente começa a ter uma clareza desse poder que Deus deixou para a sua igreja lá nos seus dias em que ele estava na terra e que ele deixou lá também para a igreja primitiva, a gente começa então a dilatar um pouco mais a nossa compreensão de fé e do que Deus espera para nós. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como eu disse, a gente começa a olhar para o lado errado e a gente eleva o lado errado. A gente eleva a fraqueza, a impotência, a fragilidade. E a gente, quando a gente faz isso, a gente está literalmente dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a gente é fraquinho. A gente é fraquinho, a igreja é fraquinha, composta por gente fraquinha, então a gente está aqui para fazer uma obrinha. E quando a gente lê esses textos, é como se o próprio Deus dissesse assim: ó, o projeto é esse, acredite nele. Se vocês, como igreja, poderão ligar as coisas na terra e ligar no céu, se vocês poderão prevalecer sobre o inferno, acorda, meus servos. O poder não é de vocês, o poder é meu na vida de vocês. Logo, se o poder é meu na vida de vocês, se apropriem e militem nessa causa, porque vocês não serão uma igreja fraquinha, vocês não estarão fazendo uma obrinha qualquer, vocês serão os meus servos, os meus representantes, os meus embaixadores, os meus ministros, as minhas labaredas, recebam da minha autoridade, sejam ousados. Olha como muda a concepção. E aí é questão de não olhar para nós, mas é olhar para o que cremos. Cremos ser parte de um projeto falido ou cremos ser parte de um projeto triunfante? Cremos que a igreja ela é fracassada ou cremos que a igreja é vitoriosa? Perceba que é uma questão de fé. Eu não tenho dúvida, se os apóstolos estivessem vivendo nos nossos dias, eles leriam essa passagem e diriam assim: sim, somos pecadores, mas o mestre falou, então o inferno que bate em retirada, vamos fazer a obra de Deus. Eu acredito nisso. Amém? Deixa essa palavra, porque essa é uma promessa, isso é real. O que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. E o que a gente desligar na terra vai ser desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. O mestre dito, está feito. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer de acordo com os desígnios e a soberania do mestre na nossa vida. Amém, alunos? Né? Então, e a gente possa se apropriar disso. A gente possa acreditar que o poder... O problema, tá, geralmente, sabe qual é, irmãos? Que a gente acredita na nossa virtude. A gente espera da nossa virtude. A gente espera que... a gente pensa assim, a virtude é nossa. Porque eu me consagro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Logo, a gente acredita na nossa virtude, entendeu? A gente olha para nós. É a nossa virtude, ou seja, não, eu sou muito bom, eu faço as coisas direitinho. E a virtude não é nossa, a virtude é do Nazareno. É ele fazendo em nós. Podem ver que em nenhum momento a Bíblia dá autoridade, olha que fantástico isso, a Bíblia nos dá autoridade para a gente expulsar demônios, não é? A Bíblia nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Tanto o diabo quanto, em nome de Jesus, expulsarão demônios. O diabo anda ao vosso derredor, querendo tragar vocês. Quando alguns textos bíblicos, a palavra de Deus diz que o Senhor te repreenda. Olha que interessante. Agora, quando a igreja está unida e se apropriando das promessas, a Bíblia já dá uma ideia já de reino. A Bíblia não dá uma ideia de luta do cristão contra os demônios ou contra um demônio. A Bíblia já dá uma ideia do seguinte, que a igreja vence o inferno. Não é um demônio, ele vence as trevas. Pode ver, a igreja vence as portas do inferno não prevalecem. Dá uma ideia de aquele reino
não terá força contra o quê? A igreja. A igreja é a única instituição de Deus na Terra que tem esse poder de neutralizar e de fazer com que o inferno não somente feche suas portas, mas ele retroceda. Isso é fantástico. Quando a gente acredita nisso, a gente toma posse disso, no nosso colegiado como igreja local, como famílias, a gente começa a viver essa dimensão onde quer que a gente esteja. E, naturalmente, o inferno não prevalece contra nós. Por quê? Porque não é o poder do Raimundo, é o poder da igreja que Jesus deixou para nós. Tá bom? Beleza, irmãos? Creiam nisso. Recebam essa palavra. Vamos para o slide do Perim. A gente vai trabalhar um pouco aqui no slide do Perim, depois no slide do Gruden. Então, eu quero até abrir aqui agora. Vamos lá. Compartilhar. Só digam se vocês estão vendo. Estão vendo? Eu não consigo ver vocês. Só me digam. Estão vendo? Ainda não. Não apareceu o slide, não. Não apareceu? Ainda não. Então, vamos lá de novo. Tela inteira. Vou compartilhar. E agora foi? Foi. Tá, vamos lá. A unidade e pureza na igreja, né? No nosso livro-texto é página 733. Unidade e pureza na igreja. Igrejas falsas versus igrejas verdadeiras. Pureza na igreja. Sinais de pureza na igreja. Igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Vamos ler aqui o texto? Felipe, a gente lê para nós 1 Coríntios 10, 22 e 12, 2. E Gil, leia Apocalipse 2, 9 e 3, 9, por gentileza. Na aula anterior, nós falamos bastante sobre o propósito da igreja, falamos sobre igrejas falsas e igrejas verdadeiras, e hoje a gente vai estar entrando mais aqui na questão da pureza da igreja. Então a gente vai aprender que existem igrejas falsas e que existem igrejas verdadeiras, e dentro das igrejas verdadeiras tem as menos puras e as mais puras. Pode ler para nós 1 Coríntios 10, 20 e 12, 2. Felipe. Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. 12:2. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Ou seja, dando ideias de igrejas falsas, de reuniões que não agradam a Deus, ou que estão já vivendo situações anteriores a isso, ou seja, como pagões, né? Demonstrando aqui que existem religiões e cultos e celebrações, mesmo que tenham o nome de igreja, não serão igrejas verdadeiras. Leia para nós, Gil, Apocalipse 2:9 e 3:9, por favor. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 3:9 agora. 3:9. Eis farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e se prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Obrigado, meu irmão. Ou seja, 2 episódios, sinagoga de Satanás. Essa expressão aqui é muito interessante, porque nós notamos o seguinte: a maneira em que Deus revela a sua rejeição contra aqueles que recebem um nome de algo que seria aparentemente sagrado, mas já estão há muito tempo distantes daquilo que é sagrado. Então isso é bastante interessante. E agora vamos para igrejas verdadeiras. Uma igreja verdadeira. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Os sinais de uma igreja verdadeira, ou melhor, pura, onde ela
toda igreja que é verdadeira, ela tem sinais. Mas dentro da igreja verdadeira, como podemos dizer que elas são mais puras, né? Vamos ler um pouco o nosso livro-texto? Os irmãos abram na página 733, né? O capítulo 45 começa assim: pureza e unidade na igreja. O que faz uma igreja ser razoavelmente agradável a Deus? Uma pergunta. Com que tipo de igreja devemos cooperar e dela participar? O autor nos leva a uma reflexão. E aí vem aqui uma explicação e base bíblica. As igrejas mais puras e menos puras. No capítulo anterior, vimos que existem igrejas verdadeiras e falsas. Igrejas falsas. Nesse capítulo é necessário aprofundar a discussão. Há igrejas mais puras e menos puras. Ou seja, não é o fato de sermos igrejas verdadeiras que a gente pode se dar por satisfeito. Deixa eu explicar aqui uma coisa muito legal para vocês, não vou esquecer nunca mais isso. Muitas e muitas vezes na nossa vida. Olha que interessante isso. Muitas e muitas vezes na nossa vida. Nós nos damos por satisfeitos com o bom. Quer ver um exemplo disso? A gente faz uma mensagem e fala, não, estava bom. A gente pratica um ensaio no coral e fala, não, estava bom. Fizemos um evangelismo e isso está bom. Alguém fez algo e fala, não, tá bom, meu irmão, tá bom. Queria ensinar uma coisa para vocês. Não se contentem com o bom, porque o bom, sutilmente, ele é inimigo do excelente. Sem se perceber, ou mal se percebendo, ou sem notar, quando a gente permite essa prerrogativa do bom, a gente deixa de alcançar o excelente. Então, muitas vezes na nossa vida, quer ver um exemplo, irmão? Se você vai dar um presente para sua esposa, você não dá um presente bom. Você quer dar o excelente. Porque você ama. Se você vai dar um presente para o seu filho, você não quer dar mas isso daqui tá bom. Você quer dar o melhor ao teu filho. E quando nós estamos fazendo muitas vezes a obra de Deus, a gente fala assim, não, isso daqui tá bom, Deus sabe do meu coração. Na realidade, a gente está entregando algo secundário a Deus. E quando eu entrego algo secundário, que não é o primário, é como se eu já estivesse entregando um aleijão, o resto, entendeu? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que fazemos na obra de Deus é diretamente feito a Deus. Eu estou dando uma aula para vocês, eu não tenho que dar uma boa aula. Tenho que pensar em dar uma excelente aula. Porque o fruto da minha aula vai abençoar vocês? Vai. Mas ela não é apenas para vocês. Em primeiro lugar, para Deus. Percebam que quando a minha oferta é excelente, eu atinjo o coração de Deus com satisfação. Por isso que o grande inimigo do excelente não é o mal, é o bom. Que a gente faz o bom, aí a gente não faz o excelente. Existem momentos da nossa vida que a gente vai fazer o nosso melhor, é diferente. Fazer o nosso melhor é compreensível. Vamos supor, eu, por exemplo, não sou da área do louvor, mas vamos supor que todos os músicos da minha igreja faltem. Então, a igreja está habituada a ter um período de canção. Então, eu vou cantar com a igreja. Eu vou fazer o meu melhor. Me foi pego de improviso. Então, se eu desafinar, eu não fui o meu melhor, mas foi o meu melhor naquela ocasião. Agora, se eu já sei que sábado que vem, ou domingo que vem, vai ter nenhum ministro de música, tem uma semana toda para me preparar. Tem ou não tem? Pelo menos um hino. Interessante, né? Eu percebo que muitas vezes o inimigo do excelente não é o ruim, não é o relaxado, é o bom. Guardem isso, irmãos. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente muda em tudo. No nosso trabalho, muitas vezes a gente trabalha de forma boa. Mas eu te digo, quem é o teu patrão? Teu patrão não é o teu patrão. Teu patrão é Jesus. Mas o meu patrão,
humano, ele não me recompensa à altura, não se preocupe. O teu patrão superior te recompensará. Pode ver que Paulo falando, a igreja falou assim, vocês, donos de empregados, cuidem desses empregados da melhor forma, porque eles são de Deus. Vocês, servos e empregados, escravos, façam o seu melhor para o seu patrão, porque você não faz para ele, você faz para Deus. Obedeçam às leis, porque vocês estão obedecendo a Deus, Paulo falando em Romanos. Notem que a nossa relação diretamente com o próximo tem a ver com Deus. E eu amo uma frase do pastor Bill Hybel que diz assim, que a excelência, ela alegra o coração dos homens e glorifica a Deus. Então, ser de uma igreja, a proposta do autor aqui é, não seja apenas de uma igreja verdadeira. Se é uma igreja verdadeira, a discussão é, ela está no caminho da mais pura ou da menos pura? E o que eu tenho feito para valorizar e melhorar esse grau de pureza na minha própria igreja? Porque, irmão, vamos lá, vamos ser prático aqui. O pessoal fala bastante, mas na hora de pôr a mão na massa, é meia dúzia, entendeu? E aí eu digo, o discurso pelo discurso não resolve, né? Fé sem obras é morta. Então, o que eu tenho feito para tornar a igreja mais pura? Eu devo buscar uma mais pura e eu devo ajudá-la no processo. Isso é fantástico. Então, essa discussão é muito legal, porque ela nos envolve. E vocês, como seminaristas, terão, eu diria, um trabalho dobrado nisso. Por quê? Porque vocês não estão aqui apenas para aprender. Vocês estão aqui para botar a mão na massa. Tá bem? E hoje mesmo eu ouvi um obreiro falar para mim sobre o trabalho, a evangelização que fizemos sexta. Ele disse assim para mim, Pastor Rai, eu tirei um dia da semana para jejuar por vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo na bolsa. Eu falei, meu irmão, muito obrigado. Eu sei que você já está orando conosco, ainda jejuando, tem a dúvida, vai ser bênção. Olha aí, ó, é igreja, é igreja. É um apoiando o outro. Dessa forma, naturalmente nos tornamos mais puros, porque é um entrelaçado ao outro, fortalecendo o outro, e dessa forma a gente chega mais longe, né? E assim a igreja. Então, continuando aqui, né? No próprio livro, segundo parágrafo, diz, tal fato fica evidente quando se faz uma breve comparação entre as epístolas de Paulo. Quando olhamos para Filipenses ou para 1 Tessalonicenses, achamos prova de grande alegria de Paulo com essas igrejas e a relativa falta de problemas doutrinários importantes e de problemas morais. Não. Isso. Achamos a prova da grande alegria de Paulo com essas igrejas e a relativa falta de problemas doutrinários importantes e de problemas morais. De fato, Filipenses, como eu já disse aqui para vocês, era uma pequenina igreja, mas era os quindim de Paulo. E Tessalonicenses, olhem o capítulo 1 de Tessalonicenses. O elogio que o Espírito Santo de Deus faz àquela igreja. Aliás, vamos ver juntos. Isso é fantástico, irmãos, é fantástico. Vamos ler lá. 1 Tessalonicenses. É magnífico o que o Espírito Santo disse para essa igreja. É simplesmente magnífico. É magnífico. Quero ler para vocês, vou ler na NVI, a partir do versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Silvano ou Silas, né, como algumas versões vão trazer a expressão, Paulo, Silas e Timóteo. Essa carta foi escrita por Paulo, vocês vão aprender isso mais para frente. Felipe talvez já aprendeu. Ela foi escrita por Paulo, mas não apenas Paulo. Paulo, Silas e Timóteo. Fantástico, não? Foi o texto dado para Paulo, para Silas e para Timóteo. Quando a gente pensa que só foi Paulo que escreveu,
Paulo está atribuindo aqui mais 2 companheiros como coautores com ele, sob a supervisão e orientação de quem? Do Espírito Santo. Fantástico isso. 3 grandes líderes da igreja primitiva, principalmente Paulo, o grande apóstolo, falando a uma igreja, ou seja, 3 pastores, 3 líderes, sendo guiados pelo Espírito Santo como boca de Deus, escrevendo essa carta. E agora quem estará dizendo é Paulo, Silas, ou Silvano e Timóteo, mas sob a tutela e a direção de quem? Do Espírito Santo de Deus. E agora aqui começa então o texto, que é do Espírito Santo, aquela igreja na boca de Paulo, na boca de Silvano e de Timóteo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Quem? Os 3. Os 3 ali, orando, se alegravam. E dava para ver que essa alegria não vinha deles, vinha do Espírito Santo. Porque agora eles estão escrevendo algo dirigido pelo Espírito Santo. Olha o versículo 3, é de fazer chorar. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. 2 pontos. O trabalho que resulta da fé. Ou seja, uma igreja laboriosa. Vírgula. O esforço motivado pelo amor. Olha que fantástico. É um trabalho em virtude da fé. O que pautava eles a trabalharem era a fé. E agora, está dizendo, o esforço motivado não é pela ganância, não é pela vaidade, não é pela soberba, é no esforço motivado pelo amor. Quem está falando isso aqui? Paulo, Silvano e Timóteo. Mas quem é que de fato está falando isso daqui? É o Espírito Santo de Deus. Que aquela igreja trabalhava com perspectiva na fé e trabalhava, e aquela igreja era motivada pelo amor. E, continuando, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram perseverantes. Perseverantes. Sabendo, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E aí continua falando. E aqui, um pouquinho mais para baixo, vamos continuar a leitura. 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E aí? Mais pura ou menos pura? O Espírito Santo está falando que eles são modelos para todos os cristãos na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja tessalônica era modelo. Qualquer crente daquele conglomerado de irmãos. Fantástico ou não é? Magnífico. Mais pura, mais pura. Lembrem-se, ser de uma igreja perfeita é ótimo, mas o nosso alvo é se tornar cada dia mais puro. Porque é por meio disso que nós nos tornamos modelo. Continuando 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, não é só aí não, na Acaia e na Macedônia, mas onde vocês vão, vocês se tornam modelo, e onde chega a palavra de vocês, vocês acabam alegrando nosso coração. Fantástico, não é? Eles escolheram o caminho bom, ou eles escolheram o caminho excelente? Entendeu? Agora, perceba uma coisa, eu tenho até um livro aqui, está ali
depois eu pego no intervalo, do João Carlos Ortiz, um livro sobre evangelização. Eu aprendi com ele. A força da igreja não está apenas num pastor. A força da igreja está no colegiado, irmãos. No colegiado. O pastor pode ser uma bênção, mas se os crentes for meia boca, a igreja não vai. Paulo era uma bênção ou não era uma bênção? Quem formou a igreja de Corinto? Aquela igreja ia para trás. Entendeu? A igreja de Tessalônica, Paulo formou? Formou. Essa igreja ia. Colegiado, irmãos. Colegiado. Estão entendendo? Como o poder no colegiado. Não é na figura e nem na personalidade, é no colegiado. O pastor pode até ser meio fraco, mas o colegiado é forte, a igreja é triunfante. Estão entendendo? Se o colegiado é forte, quando eu falo colegiado, irmãos, eu falo famílias comprometidas. Não comprometidas, como diz aqui, de palavras, comprometidas de atos, de fatos e de amor. Aí o negócio vai que vai. Fantástico, não? Então, continuando a leitura aqui, do Gruden, por outro lado, havia todo tipo de problemas morais e doutrinários sérios nas igrejas. E aqui ele cita muitos textos, em especial em Coríntios. 1ª e 2ª Coríntios. Os exemplos poderiam ser dados, mas deve ficar claro que entre igrejas verdadeiras existem igrejas mais puras e menos puras. E aí vem o gráfico que ele mostrou, isso que a gente acabou de ver há pouco. Aí no B, definições de pureza e unidade da igreja. Podemos definir pureza da igreja da seguinte maneira. Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrinas e de condutas errôneas e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. Ou seja, tem a ver com o ensino e tem a ver com a maneira que essa igreja vive a vontade de Deus. Ambas as coisas caminham juntas. Se a doutrina ela é pregada corretamente, naturalmente se pressupõe que ali as pessoas elas aceitarão mais facilmente a vontade de Deus. Agora, se a doutrina já é pregada distorcida, como você vai esperar que as vontades de Deus sejam estabelecidas? Se já é um ensino errado, né? A gente pressupõe nesses critérios. E aqui na próxima página, na página 734, diz assim: como veremos na discussão adiante, é correto orar e trabalhar pela pureza maior da igreja. Mas pureza não pode ser a nossa única preocupação. Senão os cristãos terão a tendência de separar-se em pequenos grupos de cristãos muitos puros e tenderão a excluir qualquer pessoa que mostre o menor desvio de doutrina ou de conduta. Portanto, o Novo Testamento também fala com frequência sobre a necessidade de lutar pela unidade da igreja visível. Isso pode ser definido da seguinte maneira: a unidade da igreja é o seu grau de isenção de divisão entre os verdadeiros cristãos ou cristãos. Na realidade, o que o autor está querendo dizer é o seguinte: não fique fechado no seu gueto. Sabe aquela ideia? Eu com meu irmão, não, aquele irmão lá, ele é fermento, aquele irmão é fermento. Senão a gente fica nos nossos guetos e que acaba virando uma panela. A gente tem que estar aberto ao quê? Incluir esses irmãos e trabalhar com eles, porque senão a gente acaba não tendo unidade. A mesma coisa a gente faria na vida religiosa. A gente tem que estar aberto às pessoas de fora. Porque como que a gente vai ganhar elas se a gente estiver longe delas? É uma questão bem simples, mas é uma questão que a gente não pode perder de vista. Essa ideia de que, não, eu fecho nos meus guetos e Deus vai trazer os ímpios para cá. Pode ver que a gente tem essa tendência, né? Sejamos honestos, irmão, se não fosse a necessidade da evangelização, a gente talvez não se abriria para os pecadores. Não é verdade? Você vai assumir compromissos com pessoas que são boca suja, maledicentes, querem te dar o rodo. Para quê? Não, vamos ficar no nosso gueto. Mas seria muito egoísmo da nossa parte, porque um dia alguém nos alcançou. Por isso que Deus nos pede para a gente abrir. E a gente tem que abrir. E pode ver que esse processo de abrir é pedagógico, inclusive para nós, porque a gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a se consagrar. Porque entre os crentes é muito fácil, né? Mas quando a gente tem um confronto direto com as trevas, se torna muito mais acentuado. E o nosso grau de vigilância tem que aumentar muito. Logo, as nossas habilidades aumentam. Então, Deus nos permitiu isso para que a gente pudesse também crescer.
O processo do evangelismo, o processo do discipulado, do treinamento, da luta, é um processo também de crescimento nosso. Por exemplo, você pega e começa a evangelizar uma pessoa que ela é resistente ao evangelho. Você está sendo treinado na paciência e no amor. É resistente ao evangelho e é questionadora, negando as escrituras. Você se aprofunda nas escrituras. Você se aprofunda no mundo espiritual, você ora mais, você jejua mais. Ou seja, perceba que é na batalha que você dilata os seus músculos, os seus tendões, sua reflexão. Sem essa batalha, você fica muitas vezes mirrado, porque você não tem o confronto. Então é pedagógico, porque Deus nos usa. E Deus faz com que aquilo seja algo que nos faça crescer. Pode ver que depois a gente ainda é afrontado, caluniado, e ainda a gente tem que perdoar. Olha que interessante. A gente só cresce. Então, é por isso que Deus nos permitiu o constante confronto, tá bom? Então, vamos aqui para o slide. Beleza até aí? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, vamos para o slide. Igrejas verdadeiras sustentam as principais doutrinas cristãs, doutrinas substantivas e doutrinas adjetivas, que nem nós falamos semana passada. Pureza na igreja, a gente acabou de ler isso. Agora vamos lá, sinais de pureza na igreja. Primeiro sinal, leia para nós, Gil. Sinais de pureza na igreja. A doutrina bíblica, que é a pregação correta da palavra, o uso adequado dos sacramentos, né, as ordenanças, a aplicação correta da disciplina eclesiástica, adoração genuína, oração, testemunho, comunhão eficazes, governo eclesiástico bíblico, poder espiritual no ministério, santidade de vida entre os membros, cuidado pelos pobres, amor por Cristo. O autor fez uma síntese, né? Uma síntese. E essa síntese, naturalmente, vai gerar o que na igreja? Saúde. Por isso que a pureza está totalmente ligada à saúde. Está ligada a um crescimento saudável. O autor daqui também na página 734, no último parágrafo, ele diz assim: a maioria das igrejas tenderá a pensar que as áreas nas quais são fortes são mais importantes e que as áreas nas quais são fracas são menos importantes. Todavia, o Novo Testamento encoraja-nos a trabalhar pela pureza da igreja em todas essas áreas. Sejamos honestos. Por exemplo, é normal que uma igreja batista seja uma igreja que tem uma pregação bíblica muito boa. É normal. É normal que o ensino de uma igreja histórica seja muito bom. Mas isso não significa que a gente terá que ser fraco na oração, no testemunho, na comunhão, no poder espiritual no ministério, no cuidado pelos pobres, por exemplo. Então, essas são as demandas que nós precisamos trabalhar com equilíbrio. É claro que haverá uma área que você é mais forte, mas você não pode desconsiderar as outras áreas. Tá bom, irmãos? Tudo bem até aí? Querem comentar alguma coisa sobre esses slides? Como eu disse, eu não vejo vocês, então falem comigo, tá bom? Não, tá tranquilo, pastor. Ok, pastor. Tá bom. Então vamos lá, continuando. As ordenanças, né? Batismo, origem, significado, forma e concepção. A gente trabalhou isso semana passada, lembra? Sacramentos, batismo judaico, a origem do batismo, falamos do batismo de Jesus, da igreja primitiva, lembram? Conversamos sobre isso. Alguma dúvida até aí? Tranquilo, Não. pastor. Tranquilo, né? Então, jóia. Até quando você, Felipe, falou muito sobre o nosso querido pastor Johnny falou se tinha a ver a circuncisão com o batismo, e você disse, louvado seja Deus pelas águas batismais, né? E aí, Isso mesmo. Exatamente. Então, fazendo uma comparação sobre o aliancismo, né? Joia. Então, aqui sobre o batismo, nenhuma dúvida. As ordenanças. As ordenanças, nós paramos inclusive aqui, as ordenanças do Novo Testamento. Quantas ordenanças nós temos no Novo Testamento? Vamos lá, deixa eu falar aqui com vocês. Quantas ordenanças nós temos no Novo Testamento? Gil? As ordenanças.
Difícil falar, hein, cara? O que você acha? Difícil falar. Difícil. Eu poderia falar algumas coisas aqui, mas seria chute. Não tenho com Seria. clareza. Felipe, Não tenho com quantas clareza isso. ordenanças temos no Novo Testamento? Batismo é uma, a ceia do Senhor é outra. A adoração, se eu não me engano, também é uma. Creio que oração também possa ser. Mas basicamente nós temos a ceia, o batismo e a ceia, né, do Senhor como uma das ordenanças principais numa igreja protestante, né, numa igreja cristã. O que difere muito da igreja católica, que hoje são os sacramentos, né, dos Exatamente. católicos, né. Exatamente. Para nós, Gil, ordenança se resume em especial em duas ordenanças: batismo e a ceia. Pastor, mas por exemplo, e amar o próximo e amar a Deus é mandamento. Está muito ligado a ordenança e o mandamento. Está muito Entendi. ligado. É como se fossem irmãs. Os Entendi. mandamentos recíprocos: perdoai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orais uns pelos outros, são mandamentos recíprocos. Tanto mandamentos quanto ordenanças estão dentro da composição das leis de Deus, do Novo Testamento. Nós não atribuímos como leis para distinguir as leis do quê? Do Pentateuco, ou do Decálogo, que é os 10 mandamentos. Para não dar aquela ideia de mandamento por mandamento, chamamos de ordenança, porque a gente tem que lembrar que no Novo Testamento estamos debaixo da graça. Cristo cumpriu a lei. Então a gente distingue que na graça temos os mandamentos, mas sob a orientação e a condução da graça, não sobre o rigor da lei. E no Novo Testamento temos duas ordenanças. Mas podem Batismo. ver que existem muitas expressões no Novo Testamento que são imperativas. Não deixam de ser ordenanças também. Por exemplo, orai sem cessar é um imperativo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho é um imperativo. Eu poderia dizer que a sua resposta, Felipe, foi muito bem assertiva também, porque todo imperativo também, se é um imperativo, também é uma ordenança. Mas há uma pequena diferenciação entre um e outro, entenderam? Então, Amém. no Novo Testamento, em especial, temos duas grandes ordenanças. A questão dos sacramentos, por exemplo, pode ver que nós, em várias vezes, lemos nos slides, os sacramentos da igreja. O que seria um sacramento? O sacramento seria uma expressão que vem do latim, que dá a ideia de algo sagrado. Entre os puritanos, havia uma expressão chamada os meios da graça. Eu prefiro os meios da graça ao invés da expressão sacramentum. O que seriam meios da graça? Se você fizer isso, você atinge graça. Que graça? A graça de Deus. Então, são caminhos para obter mais graça. Por exemplo, quando você ora, você não é abençoado? Naturalmente, não é? Quando oramos, somos abençoados. Quando jejuamos, não somos abençoados? Quando pregamos o evangelho, nos sentimos felizes? Então, todas as vezes que nós cumprimos uma ordenança, uma instrução ou um imperativo e nós obedecemos, uma graça de Deus é derramada sobre nós e nos sentimos agraciados e regozijantes no Espírito. Fantástico, né? Por isso que a expressão meios da graça é muito feliz. Pode ver, quando vamos à igreja se reunir, saímos da igreja como? Cheios, regozijantes. Tem vezes que nós acabamos um culto como de domingo, por exemplo, é tão contagiante, a gente continua ali conversando, que delícia, não dá vontade de ir embora da igreja, dá vontade do culto acabar, porque você cumpre com uma ordenança, você cumpre com uma instrução, não deixeis de congregar. É uma ordem, é um imperativo, não deixem, não é uma sugestão. Se vocês quiserem congregar, não deixem de congregar como é costume de alguns. Quando você congrega e você participa, que nem hoje eu falava com o irmão, esse irmão dizia assim, pastor, mas que bênção,
Tem hora que eu tava num mover tão gostoso em casa que eu comecei a adorar tanto a Deus, que a minha mulher falou, Mô, deixa eu quero ouvir o ministro cantando. Aí eu dei risada com ele e falei, aumenta o volume. Ou seja, ele estava em casa, mas estava numa comunhão, estava no regozijo. Não estávamos congregando no mesmo lugar, mas estávamos congregando no mesmo propósito. Logo, a presença de Deus é notória e uma graça de Deus nos atinge, meios da graça. Podem ver, estudar a Bíblia. Se está estudando a Bíblia, o que acontece? Meditando nela dia e de noite, o que acontece? Meios da graça. Então, quanto mais você pratica as ordenanças, quanto mais você pratica, mais a graça de Deus atinge-nos, como indivíduos, como famílias e como igreja local. Por isso que o Salmo vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando a nação se rende ao Senhor, ele busca o Senhor, ele teme ao Senhor, o Senhor derrama a sua graça. Então eu prefiro muito mais a palavra meios da graça do que sacramentos. Sacramento dá uma ideia assim muito medieval, muito antiga, muito, né? Mas eu não está errado, porque é algo sagrado. Só que a Igreja Católica, ela coloca assim como se você precisasse cumprir aquilo para ser feliz. Se você não cumprir, você não é feliz e você não é abençoado. Na verdade, ou você cumpre os sacramentos ou você não é salvo, quase isso, né? Sim, inclusive... Para ter salvação, você tem que cumprir com os sacramentos, né? Sim. Tanto é que na leitura da semana passada nós lemos até um concílio onde o edito papal foi quem não pratica aquele sacramento praticamente não é salvo. Então eles associam, no nosso caso, como leitores bíblicos, nós dizemos o seguinte, você não é abençoado naquele ponto. Vamos dar outro exemplo. Quem descobre a beleza e a grandeza de dizimar não consegue parar, porque é um privilégio tão grande você contribuir para o reino, para abençoar a igreja, para que Deus continue sustentando ministros, fazendo com que a igreja prospere, vidas sejam salvas, que você fala, não, eu não paro. Você tem prazer nisso. No momento que você não vai à igreja, você perdeu a salvação? Não acreditamos nisso, mas você deixou de ser abençoado naquele ponto. Pode ser que uma hora isso te leve sim a se desviar, porque o irmão fica fraco e deixa de participar. O irmão que deixa de adorar a Deus vai ficar fraco. O irmão que deixa de orar vai ficar fraco. Pode ser que uma hora, sim, ele não frague na fé. Por isso que a instrução bíblica em Hebreus é que a gente não seja dos que retrocedem, mas dos que avançam. Porque é possível que retrocedamos. E como a gente retrocede? Não cumprindo com o quê? Com os imperativos. Não cumprindo com as ordenanças. Não cumprindo com os mandamentos. Então, por isso que é importante. Pastor, eu tenho uma pergunta sobre... Claro. Eu tenho com clareza o significado do batismo, né? Certo. Que é você ser lavado de todo o pecado, nascer para Deus, morrer para o mundo. Isso é claro para mim. E assim, a Santa Ceia é aquilo que simboliza simplesmente a gente estar lembrando a morte de Jesus ou tem outro significado? Então, você nunca mais vai esquecer. A gente vai entrar nesse ponto agora, eu já vou te adiantar para você nunca mais vai esquecer. O batismo é quantas vezes na nossa vida? Uma. Para sempre, não é? Para sempre. Reconfirmação do batismo, tem? Nas páginas da Bíblia? Não. Seria bom, seria. Vamos ser honestos, vamos falar que é verdade. O irmão está meio desviado, vai lá, irmão, faz o rebatismo. Batiza de novo. Reconfirma. Você tem até reconfirmação da sua aliança de casamento, bodas de prata, bodas de ouro. Mas, meu irmão, não bota o que Deus não botou. Lembra que o Senhor disse? Que aquele que acrescentar ali, cuidado. Então, não tem isso. Não tem. Não adianta. Ontem eu falava até com uma família, um casal de irmãos, e uma querida igreja boa, para que a pessoa participe do hall de membros dessa igreja, tem que se batizar de novo. Eu falei, tá errado. Você não pode. E aí nós soubemos até de um pastor que era de uma comunidade que foi participar dessa igreja, e aí ele falou, não, eu fui lá e me batizei de novo. Tá errado. Tá errado, irmão, tá errado. É um batismo, é um só fé, um só Senhor, um só batismo. A gente não pode. E aí onde entra o respeito entre as igrejas. Não pode.
como eu disse, se algum irmão presbiteriano for pertencer da nossa igreja, eu não vou rebatizar ele. Mas se é pastor, não, é questão de fé, de princípio, é a palavra. Se a gente não mexe nessas coisas, não posso mexer. Eu não posso mexer. Aí eu tô colocando o que Deus não colocou. Então vamos partir. Esquece o debate, mas é legal a gente pontuar para vocês nunca esquecerem disso, nunca serem tentados a isso. Mas o batismo não é uma vez para sempre? Sim. Porque o batismo significa o quê? Morte e ressurreição, não é isso? Morte e ressurreição. Né? Nova vida? Então, Nova em Deus, vida. nós nascemos, morremos e nascemos de novo. Sim. Para sempre. Acabou. É uma vez para sempre. E a ceia? Por que a gente faz sempre? Por quê? Porque na ceia, na realidade, a gente relembra o quê? Que ele nos purifica sempre. Assim como eu nasço de novo uma única vez para sempre, mas eu ainda continuo nessa caminhada nesse corpo mortal, e nós estamos sujeitos ao quê? Ao pecado. Por isso que o Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação, ou seja, melhore, vai se tornando mais puro a cada dia. Mas nós estamos ligados a que lugar? É essa terra, é essa carne. Somos perfeitos? Não, não somos. Teremos falha? Teremos. Ora por comissão e ora por omissão. Existem dois tipos de pecado. O pecado de comissão e de omissão. Para Deus é a mesma coisa. Eu te xinguei, Dil. Dil, nome feio, nome de baiano, te ofendi. Raimundo, nordestino, te ofendi. Mas é nome feio. É meu nome, daí. Ivandilson Raimundo é lá de Riba, tem um pezinho lá em Riba. Não gostou, filho? A gente que é de lá já se acostumou, né, Dil? É verdade. Mas para muita gente é horroroso. Prefere Felipe. Felipe é mais polido, né? Paulista. Paulista, mais paulista, né? Assim, o nordestino gosta disso, né? Gosta de pegar o nome do pai e da mãe, assim, Verdade. e unir, fazer umas coisas que só coisa de nordestino. Quando eu vejo um nome muito esquisito, eu falo, você é nordestino, né, irmão? Como você sabe, pastor? Vai teu nome? É simples, não precisa falar mais nada. Os teus pais são nordestinos, né? Eles Antonieta. pegam, por exemplo, Antonieta. Antonieta, né? Então, pega Felipe e Natália. Felina. Não é Felina, mas é nome de gato, não. É Felina porque é Felipe e Natália. Ou, se nasce uma menina, é Natalipe. Mas não tem nada a ver com de nordestino. Nordestino inventa umas coisas assim, né? É coisa de nordestino. Então, é uma doideira isso, né? Mas assim, vamos lá, eu te ofendi, cometi um erro. É um pecado. Eu deixei de te pagar, um pecado. Mas existe outro pecado. Qual é o pecado? Da omissão. Como que é o pecado da omissão? Vamos lá. Pecado da omissão, Felipe. Pecado da omissão, Gil. O que vocês acham? O que é pecado da omissão? É de omitir algo, né? De que forma? Ver algo claro e não se manifestar, não corrigir, não exortar. O que mais? Omitir algo. O que mais? De que forma? Vamos pôr na prática. Vamos supor, eu sei que o irmão está praticando algo contra Deus, pecando contra Deus, eu não o exorto, eu não o corrijo, mesmo assim sou cúmplice daquele erro, eu acabo pecando junto com ele, ao invés de corrigi-lo e exortá-lo para que ele volte às boas práticas, eu acabo me omitindo, meio que não querendo me envolver, eu acabo, de certa forma, me envolvendo. Exatamente. Sabendo que aquilo é um erro, eu não faço. Como também o Gil disse, podendo exortar e não exorta, vê o irmão no erro, como você acabou de dizer. Você pode corrigir, pode amparar, exatamente. Eu posso orar pelo irmão e não oro. Eu posso assistir o irmão e não assisto. Eu posso ajudar o meu próximo e não. Isso é terrível para Deus. Terrível para Deus, porque muitas vezes a gente... eu não tive tempo. Como que eu vou saber se você não teve tempo? Não teve. É uma questão sui de Deus, por exemplo. O pastor ele não tem essa capacidade de... Não, você teve sim, meu irmão. Eu não sei. De repente está cuidando da mãe, está cuidando... Ele não pode julgar. Se o irmão disse que não teve tempo, o que a gente vai dizer? Não, pressupõe que não tem tempo. Está sendo leal.
Mas muitas vezes o irmão disse isso dando uma evasiva. E ele está omitindo. Então, na omissão é um pecado também. Perceba. Então, Gil, sua resposta, a ceia é o quê? Um ato de purificação e de renovo da nossa aliança na caminhada. E por que a gente precisa fazê-la sempre? E o batismo não? Porque o batismo é o novo nascimento para sempre. Mas a ceia é a lembrança que somos falhos e pecadores e que precisamos, a cada período, estarmos nos purificando constantemente. A ceia leva-nos à ideia da purificação, ou seja, da limpeza, de parar e do checklist. A ceia é o checklist. A ceia sempre é o checklist. O check-up. Todo mês é o check-up. Como que eu fui nesse mês? E é assim que a gente devia fazer a ceia, entendeu? Entendi. Então, é claro que tem outros significados, mas esse é um dos mais importantes, por isso que a gente faz todas as vezes. Seria errado fazer toda semana a ceia? Não, acho que não. Não. Podia fazer até todo dia. Mas convencionou-se de uma vez por mês. Mas é isso que importa, é fazê-lo com esse temor, dando essa ideia de como que eu tenho. Estou indo bem? A luz amarela está piscando. A luz vermelha, então, está na hora de recomeçar de novo. Por isso que o texto da ceia fala, examine-se. Pode ver que o batismo é venha, e a ceia é examine-se. Entendeu? Dando aquela ideia de iniciação. Batismo é iniciação. Você começou, e a ceia é manutenção. Entendeu? Fantástico, né? Fantástico, Fantástico. legal. É manutenção. A ceia é manutenção. E aí é aquela questão de você, sabe, a avaliação do coração com Deus no ministério. Tá bom? Deixa eu só parar a gravação aqui, porque eu vou já começar uma nova gravação, tá bom? Tá. Eu acho que já deu tempo. Esqueço que aqui não tem mais o